Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. Então, peguem os seus fones de ouvido e fiquem à vontade. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP. Estou aqui com a Thaís Santi, minha querida editora assistente, para trazer a vocês as notícias que foram destaques nesse mês da revista O Papel de junho, que é a nossa publicação especial do setor. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Neste programa, trazemos como destaque a reportagem de capa que conta a história dos 85 anos celebrados neste 2026 pela Irani. Guiada por escolhas sustentáveis, a companhia se prepara para concluir a plataforma Gaia com o projeto Gaia 12, que prevê investimento de R$ 514 milhões na unidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. A iniciativa contempla a reforma da máquina de papel 7, a instalação de uma nova caldeira de força e a revitalização completa da planta. Ao mesmo tempo, a Irani inaugura uma nova etapa com a plataforma NEOS, anunciada com a ambição de dobrar sua participação no mercado de embalagens sustentáveis até 2034. O plano prevê a construção de uma terceira planta de papelão do lado, no sudeste de São Paulo ou sul de Minas Gerais. A visão sobre esse novo momento da companhia é compartilhada pelo diretor-presidente da Irani Papel e Embalagem, Odivan Canin, que destaca os principais vetores que têm orientado a estratégia e o crescimento da empresa. Para o executivo, a sustentabilidade não é apenas um atributo da marca, é tese de alocação de capital e o fio condutor de toda a estratégia da Irani. E nós, neste momento, então, com toda essa história de retornos, de indicadores, de evolução em cada uma das perspectivas da sustentabilidade, gostaríamos de anunciar para todos o projeto Gaia 12, que é o último projeto da plataforma Gaia, e a plataforma NEOS, que alguns de vocês até já conhecem, só que ela está um pouquinho reconfigurada em relação àquilo que a gente havia falado. Mas a plataforma Gaia, que foi um investimento de 1,3 bi de reais até agora, e o Gaia 12, que eu vou falar logo em seguida, são mais 534 milhões, então nós vamos formar ali 1,8, 1,9 bi de investimento na plataforma Gaia. Ele teve o foco a otimização das plantas atuais. Então nós investimos na planta de Santa Catarina, nós investimos nas nossas unidades de embalagem, papel, e hoje as nossas plantas estão super atualizadas. A única planta que a gente não havia investido, não tínhamos feito esse processo de otimização, é a planta de papel de Minas Gerais. Então a gente vai estar fazendo isso agora com o Gaia 12, eu já vou explicar. E a plataforma NEOS, ela é crescimento. Ou seja, nós otimizamos as plantas atuais e isso nos habilita agora a crescer, porque as nossas plantas estão atualizadas, a geração de caixa desses investimentos é muito forte e a gente pretende reinvestir boa parte dessa geração de caixa em expansão de capacidade. Agradecemos o diretor-presidente da Irani pela participação em nosso programa. Para quem quiser conhecer mais sobre as mais de 8 décadas da Irani, acesse agora mesmo o site revistapapeldigital.org.br ou o nosso portal newspaper.com. Além disso, a edição impressa deve chegar em breve em suas residências. E dando continuidade ao programa, apresentamos agora a nossa entrevista do mês, que além de muito interessante, é estratégica para quem quer acompanhar de perto a evolução histórica da relação comercial Brasil-China. Para falar sobre o assunto, conversamos com Pablo Jimenez Machado, presidente da Suzano Ásia, vice-presidente executivo da Suzano e um dos diretores do Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, que comenta, entre outros pontos importantes dos negócios entre os dois países, que a China deixou de ser hoje apenas o mercado comprador da celulose brasileira para representar um parceiro estratégico da cadeia brasileira de base florestal. Na avaliação do executivo, o fortalecimento desta parceria passa pela oferta de uma celulose cada vez mais alinhada às necessidades do mercado chinês, com investimentos em inovação, redução da pegada de carbono e maior segurança na cadeia de suprimentos, além do desenvolvimento de novos modelos de cooperação entre os dois países. Eu vejo que o Brasil ele tem uma vocação natural
para ser um parceiro de longo prazo da China nessa indústria. Eu acho que a China ela tem diversos objetivos estratégicos muito relevantes que demandam o uso da terra, como, por exemplo, segurança alimentar, que obviamente se sobrepõe à prioridade de florestas plantadas. Então, eu vejo que para o futuro, o Brasil precisa intensificar a sua posição como um parceiro confiável e de longo prazo, com o qual a China pode contar para o fornecimento de celulose. Vejo também que o Brasil precisa, na nossa indústria, intensificar a pesquisa, desenvolvimento e inovação para suportar o desenvolvimento e a competitividade dos players chineses de papel não integrados. E vejo que a gente pode ainda desenvolver novos modelos de negócio onde a gente possa potencializar o que cada um dos países tem para oferecer de melhor. A China oferecendo algumas upgrades tecnológicos, a China oferecendo financiamentos mais competitivos, a China oferecendo inputs e outros elementos mais competitivos, e o Brasil fornecendo uma celulose com propriedades cada vez mais tailor-made para aquilo que o mercado chinês precisa, oferecendo uma celulose com uma pegada de carbono cada vez menor e oferecendo mais segurança ainda no supply chain no longo prazo para a China. Pablo, agradecemos por você ter concedido esta entrevista à jornalista Fernanda Capo e convido vocês, ouvintes, à leitura completa desta entrevista, que traz mais detalhes do Brasil com o país asiático, que representa um dos maiores mercados consumidores de produtos nacionais. E seguimos agora para o segundo bloco do programa, que resume conteúdos das edições mensais impressas da revista O Papel, que segue aos seus 90 anos de circulação. Nosso segundo bloco deste podcast da revista Papel, edição de julho de 2026, terá um formato diferenciado, pois a editora da nossa publicação, Patrícia Capo, conversou com os colunistas Rogério Parente, da Competitividade em Foco, e com Aninho Mendes, de Carreiras e Oportunidades, sobre um tema que está em pauta nas empresas atualmente, a NR1 e sua abrangência quanto à gestão e à saúde mental dos colaboradores. Convido, portanto, os ouvintes a acompanhar a seguir como foi este bate-papo, com base em artigos dos nossos colunistas publicados nesta edição de junho, pelo Rogério Parente e pela Aninho Mendes, que abordou a NR1 em artigo de julho de 2025 intitulado Liderar também é acolher, o impacto da empatia na saúde da equipe. E agora, na coluna de junho de 2026, ela faz uma abordagem sobre a insegurança profissional e seus motivos. A NR1, norma regulamentadora número 1, que exige a inclusão formal dos riscos psicossociais, como burnout, estresse e assédio, entre outros, entrou em vigor no dia 26 de maio de 2026 e passou a integrar o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, nas empresas. Na prática, em resumo, as empresas devem identificar e avaliar fatores que afetam a saúde mental no ambiente de trabalho e continuamente gerenciar estes riscos, o que significa mapear formalmente os riscos e incluí-los em planos de ação. Dando início, então, à nossa conversa, eu dou as boas-vindas ao Rogério Parente. Olá, Rogério. Olá, Paty. É um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse debate aqui, conversar um pouco sobre a NR1, né? E essa última modificação, que é a entrada das questões psicossomáticas dentro da norma, né? Vale ressaltar que a norma tem, desde 1978, e nós levamos 48 anos para incluir as questões psicossomáticas na norma. Tá certo, Rogério. Obrigada aí pela sua presença no nosso programa. Lien, a palavra é sua.
Olá, Patrícia e todos os ouvintes. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um tema que está transformando não apenas as empresas, mas a forma como nós entendemos o espaço de vida e o trabalho, né? Aliás, o trabalho como um espaço de vida. Sim. E eu trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, aplico diariamente, falo sobre isso, sobre os fatores psicossociais e segurança psicológica. E o que eu vejo acontecendo agora com a NR1 é realmente um ponto de virada dentro das organizações. Como o Rogério falou, né, desde 78 nós deveríamos ter começado, né, Rogério, esse processo, mas realmente essa norma ela vem sendo um ponto de virada por regulamentar os fatores psicossociais como importantes para a manutenção da saúde mental dos colaboradores e do bem-estar dentro das organizações. Então, é sobre isso que nós precisamos conversar hoje. Tá certo, Lien, é isso, né? Quase meio século para se começar a tratar isso, né? Não só nas empresas, mas acredito que na sociedade em geral. Bem, eu vou trazer aqui um resumo do quadro geral sobre a saúde mental no Brasil, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, que eu resgatei, inclusive, né, do artigo publicado pela Lien em julho do ano passado, o que já deve ter até mudado atualmente esse quadro, tá? Mas, segundo aquele cenário de cerca de um ano atrás, o Brasil era o país com maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados com transtornos de ansiedade. A depressão, por sua vez, afeta cerca de 11 milhões de pessoas. E os números ganham contornos ainda mais preocupantes quando olhamos para o ambiente de trabalho. Até me lembro, né, de uma revista médica que eu li uma vez num consultório dizendo, né, que nesse momento a depressão seria uma das doenças que mais mataria, né? Então, assim, os dados recentes da International Stress Management Association apontam que 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, considerada oficialmente uma doença ocupacional desde 2022. E esses profissionais não estão apenas cansados, estão exaustos emocionalmente, distantes de si mesmos, das equipes e dos propósitos do que eles fazem. E a consequência disso são as quedas de produtividade, que é o que nenhuma empresa gostaria de ter, o aumento do turnover, os conflitos mal resolvidos e uma cultura de silêncio emocional, onde falar de cansaço ou pedir ajuda ainda é interpretado como um sinal de fraqueza, e nós sabemos disso. Portanto, frente a esta realidade, podemos dizer que demorou muito, mas muito mesmo, como o Rogério pontuou aí, para que a saúde mental começasse a ser tratada com a merecida importância nas empresas e na própria sociedade. Eu trouxe aqui como base para a nossa conversa pontos que eu destaquei, né, do excelente artigo que o Rogério elaborou para este mês na O Papel, que traz o título O que todo líder precisa saber além da NR1. Rogério, você chama a atenção dos líderes neste seu artigo sobre o fato de que quando uma questão humana entra no campo normativo, muitas empresas tentam reduzi-lo a documento. Então eu pergunto a você, né, como que as lideranças, na sua visão, deveriam agir para que isso não acontecesse, né? Passasse simplesmente uma norma a ser um protocolo interno ali na gestão. Então, Paty, esse é o ponto central, né? Toda vez que existe uma norma, se cria uma norma, as organizações tratam isso como burocracia. Então, vai se gerar papelada dentro do programa de gestão de riscos. Ela vai fazer palestras, vai mencionar que criou algumas diretrizes tais e vai documentar isso e deixar dentro do programa de gestão de risco lá. Porém, o cerne, né, da causa de que gera esses problemas
vai além de simplesmente você conseguir resolver documentando, dizendo que tem ou não tem, tem documentado, fiz uma parada. Não. Existe um problema cultural no Brasil e já é de longos e longos anos, né? Não é um problema cultural de agora, né? A gente pode observar que o brasileiro ele tem, por característica, trabalhar depois do horário para poder dar conta do serviço que ele rodou durante o dia. As prioridades, muitas vezes, são prioridades que não necessariamente seriam prioridade, mas nós estamos chegando num nível que tudo é prioridade, né? E com a introdução da tecnologia, isso ficou mais acerbado ainda, né? Porque agora as pessoas não têm. Antigamente as pessoas iam para casa, não tinham celular, não tinham isso e tinham o seu período de descanso, o seu final de semana tranquilo, né? Se tivesse alguma crise, alguém que quisesse trabalhar ou perguntar alguma coisa, teria que tentar localizar para o telefone fixo da pessoa e a pessoa podia não estar em casa, esse tipo de coisa. Hoje, com a tecnologia, com acesso instantâneo a todo mundo, você tem uma questão cultural de que não tem mais sábado e domingo, não tem mais horário, não tem mais nada. O sujeito está indo para casa, recebe a mensagem para o chefe que, olha, preciso que você responda ao e-mail correndo. Aí o sujeito chega em casa, abre o micro e vai responder, né? Aí tem a questão e tudo é prioridade, né? Parece que tudo virou prioridade nesse mundo, dentro do mundo corporativo, né? Não existe mais uma classificação de prioridade. Reuniões excessivas que não resolvem nada, né? Se tem um problema, vamos fazer uma reunião, mas não se sabe nem o que vai ser discutido em reunião. Existem empresas que marcam reuniões fora de horário e a gente costuma brincar na área de consultoria que a reunião foi para discutir o estacionamento de bicicleta, né? Que se falou muito e não se resolveu nada, né? Rodou e não resolveu nada. E isso é uma coisa cultural brasileira, né? Eu, como trabalhei muitos anos em multinacionais, existiam alguns programas dentro da multinacional que chamava Work-Life Balance, que era essa divisão. Olha, é horário de trabalho, é horário de trabalho, é horário para você produzir. E aí eu vou trazer uma coisa aqui. Eu estava uma vez em Atlanta e participei de uma reunião durante o dia inteiro lá. E no final do dia eu falei, vou sentar ali num cantinho e vou ver os e-mails urgentes que tem, né, para poder pelo menos dar uma resposta. E nesse momento que eu sentei e abri o micro, já era por volta de 5 horas, me chegou uma pessoa dentro da organização e falou assim, o senhor precisa ir embora. O senhor precisa sair. Mas eu preciso responder isso aqui, daqui a pouquinho eu vou. Não, não, não. Aqui, 5 horas, o prédio fica vazio. Todo mundo tem que sair. Apagamos as luzes, desligamos tudo e todo mundo tem que sair. Então, para mim ficou nítido que isso é uma cultura brasileira, né? É uma cultura que vem e que os líderes precisam mudar. Eu ouvi isso na década de 90, um líder que assumiu a gerência geral de um banco no Nordeste, ele é da regional do Banco do Nordeste, que ele estava num processo, já que ele tinha assumido a função dele, ele ficava até depois até 8 horas trabalhando tudo. E aí ele falou, você pode observar que os meus funcionários vão começar a trabalhar também até 8 horas. E realmente começou aquela onda dos funcionários não quererem sair antes do chefe, né? Só sair depois que o chefe saísse. E ele começou a sair no horário, e o pessoal, ele implantou uma cultura que o pessoal costumava ficar até tarde fazendo. Então, isso é um problema cultural que precisa mudar na cabeça dos líderes, né? Os líderes precisam entender que a NR1 está aí, não é só vamos dizer assim, cumprir o regulatório
atendeu ao compliance. Precisa realmente mudar o mindset deles da forma com que se trabalha, da forma com que o trabalho é organizado, da forma com que o trabalho é distribuído. Muitos líderes não conhecem a equipe, né? Muitos líderes passam o ano inteiro delegando, e só vai ter uma conversa de feedback ou uma conversa com funcionários sobre dificuldades ou de apoio que ele precise, e às vezes no processo de avaliação. O funcionário não tem conversa com o chefe está sempre indisponível, ele é apenas um recurso a mais, ele não sabe, às vezes, se ele tem filhos, se ele passou por uma gripe forte, se naquele dia ele está indisposto, o chefe não sabe, né? Chega a ser, às vezes, de certa maneira, alguns, né, que criaram essa coisa, chega a ser cruel, né? Às vezes um funcionário diz, olha, eu estou com um problema, hoje eu não estou me sentindo bem. Ah, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, está todo mundo trabalhando aqui. Então, volta para a tua mesa e vai trabalhar, né? Então, esse é o mindset brasileiro. Eu não estou dizendo que todas as empresas funcionem assim, mas é uma cultura que ficou nas lideranças brasileiras e agora com a entrada da NR1 é um momento que precisa se fazer uma reflexão quanto a isso, porque isso, por efeito prolongado, traz desgaste, traz estresse, e aí traz burnout, né? Tem o lado, vamos dizer assim, da vida privada do funcionário, também pode estar acumulando estresse nele. Então, é importante, se quer uma equipe bem equalizada, quer uma equipe produtiva, o líder precisa estar antenado a isso e saber como, vamos dizer assim, liderar realmente a equipe para fazer resultado, e não simplesmente vou pressionar e vou trazer, que isso traz resultado. O negócio é pressionar os funcionários que eu vou trazer resultado. Eu já ouvi de um chefe que ficou pouco tempo, graças a Deus comigo, que ele dizia para todos os gerentes dele, eu quero um copo de sangue de vocês todo dia na minha mesa. Então, é o extremo de uma pessoa que entendia que o processo de liderança é espremer o funcionário ao máximo até onde ele aguentar. Quando ele não aguentar mais, a gente descarta ele, né? Se descarta, como a Patrícia falou, né? Parece que ele é um defeito do funcionário, parece uma fragilidade do funcionário, e às vezes não é. Nós somos seres humanos, a gente tem ciclos, temos momentos que nós estamos muito bem, dando a produtividade, mas tem momentos que nós estamos um pouco cansados. Então, eu acho que é aí que o líder precisa começar a entender melhor isso, entender melhor o papel dele, entender e realmente conhecer a equipe que tem, para poder, com a equipe que ele tem, poder tirar, vamos dizer assim, a melhor produtividade com os recursos que ele tem na mão. Eu gostaria de colocar aqui, né, essa pontuação de que a NR1 não pode ser mais uma norma, né? Mais uma norma, mais um documento, mais um problema para se tratar, se auditar e se catalogar ali e colocar na gaveta, né? E depois, dali um tempo, cumprir de novo uma auditoria, etc. Não, ela não pode ser mais uma norma, porque o mundo, né, e como está dizendo ali, o Brasil não é à toa que essa cultura da indisciplina, né, que nós brasileiros costumamos ter, de não ter muita objetividade, de, como você colocou, reuniões, né, que não chegam a lugar nenhum só para se reunir e não para tratar objetivamente os assuntos. Então, tudo isso acaba contribuindo para aumentar ainda mais esse quadro aí de Brasil ser o país com maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. E esses transtornos de ansiedade diagnosticados e que vem gerando consequências à gestão.
o líder como exemplo, né? Outra coisa que você colocou, o líder precisa ter essa consciência, que depois a Lien vai entrar aí falando um pouco desse lado dos líderes, né? Do ser humano líder, né? Aqueles despreparados, muitas vezes emocionalmente, né? Eles não cuidou dos seus próprios afetos, então como que ele vai liderar pessoas? E ele chega, né? Como um exemplo do que o Rogério colocou aí, eu quero um copo de sangue de cada um por dia, para ele achar que a pessoa deu o máximo, fez o... Então, assim, já existe, né, no próprio ser humano, em nós, né, muitos de nós que temos consciência e comprometimento com as empresas, aonde você já é um carrasco de si mesmo, né? Você já cobra de si muito, você já cobra a perfeição, você já não admite o erro, e aí você chega e se depara com um líder dessa natureza, e aí você então vai entrar como, né? Vai acontecer o que com você, né? Exatamente, né, uma falência emocional. Então, como você pontuou aí, né, o que as lideranças precisam fazer e agir aí para que não aconteça isso de a NR1 ser só mais uma norma, entra na questão humana do próprio líder, que aí eu gostaria de falar para a Lien, né, assumir a palavra e comentar da experiência dela, que é o dia a dia dela, tratando com os líderes, como que ela pode, né, também contribuir aí para nessa postura da liderança. Perfeito, Patrícia. Você tocou em um nó crítico de tudo isso, né? Tudo começa com a liderança, porque querendo ou não, a liderança, ela é quem representa na ponta a cultura de uma organização. E cultura é aquilo que a gente faz, e não somente aquilo que a gente fala. Então, não adianta eu tornar ou criar um programa, né, de segurança psicológica, fazer um mapeamento dos riscos psicossociais, estruturar um plano para o meu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, se no dia a dia e se na prática eu não coloco isso em ação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a responsabilidade das organizações, ela é muito grande nesse processo. E principalmente através dessa conscientização e do desenvolvimento desse modelo de gestão que se preocupa com o cuidado e com o valor humano. Porque os dados já comprovaram, gente. Esse modelo atual não está funcionando. Para você ter uma noção, eu fui fazer um levantamento rápido de dados. O número de afastamentos, de 2023, nós tivemos, isso foi um dado apresentado no último Vitude Summit, agora sobre saúde mental, 288.865 pessoas foram afastadas do trabalho por questões de saúde mental no Brasil. Em 2025, esse número, Patrícia, saltou para 546 mil afastamentos. Ou seja, quase o dobro em apenas 2 anos. Então, continuar repetindo a mesma fórmula e os mesmos estímulos, tá claro que não é uma boa estratégia. Então, quando a gente cuida do ser humano, do valor humano, a gente está cuidando do negócio. E a NR1, ela vem justamente para isso, para mostrar isso. Então, quando a gente encara essa prerrogativa da lei, né, e esse programa, não como uma premissa e uma obrigação, mas como uma estratégia de sustentabilidade de um negócio, porque negócios são pessoas. Sem as pessoas, os negócios não ocorrem. Eu começo a modelar um estilo de liderança diferente, que ao invés de querer um copo de sangue por dia de cada pessoa, vai se preocupar no dia a dia com essa pessoa, como ela está se sentindo de verdade. O que é importante ter naquele ambiente de trabalho para aquela pessoa. E olha que incrível, Paty, porque hoje
as empresas que se diferenciam em termos de saúde mental, empresas saudáveis para se trabalhar, não são apenas as empresas que mapearam os fatores de risco, são as empresas que, através da cultura e do que elas vivem diariamente, elas também estão desenvolvendo fatores de proteção. Então, não tem como falar de NR1 sem falar de cultura, porque a pergunta real, ao meu ver, é: qual é a cultura? Você, líder, deve estar se perguntando, deveria estar se perguntando, qual é a cultura que eu preciso construir aqui para viver a NR1 todos os dias com o meu time? E fomentar isso no dia a dia, nas pequenas ações, né? Por quê? Porque as pessoas veem, as pessoas sentem, as pessoas percebem a incoerência quando ela existe no papel e a prática. Então, mais do que um plano regulatório, a gente tem que viver isso no nosso cotidiano. Isso depende, sim, da liderança, porque tudo começa com ela, o primeiro contato que um colaborador tem, a personificação do que é valorizado, de como uma cultura é percebida, a cultura corporativa é percebida, é através da relação que o colaborador tem com o seu líder, né? E um líder, ele tem mais de 60% de influência no engajamento e no bem-estar do colaborador. Então, olha o poder que ele tem nas mãos. Eu me lembro, né, me veio aqui a questão daquelas pesquisas, né, de clima organizacional e tudo que também é um protocolo nas empresas, né, para ver como isso não vinha sendo transparente, não vinha sendo verdadeiro e como que isso tudo não serviu para evitar que a gente chegasse num cenário como esse, como você colocou aí, de praticamente um colapso, né? Porque mais do que dobrar em 2 anos o número de afastamentos, ou seja, as coisas só vêm piorando, só vêm se agravando e, como você bem colocou, né, o mundo corporativo depende das pessoas, né? Não é só a tecnologia. E se essas pessoas não estiverem bem, né, não estiverem em condições de dar o seu melhor e de fazer aí acontecer mesmo e os resultados, o que que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trabalhando num sistema autodestrutivo corporativo, onde está se caminhando para uma condição de colapso, onde você não vai mais ter trabalhadores, você não vai mais ter pessoas ali capazes, né, de ter um desenvolvimento de trabalho e entregar resultados como as empresas querem. Então, essa questão de que você colocou aí do líder, né, ele, nesse momento, né, como você disse, está se questionando, ouvir a refletir sobre isso, né? Qual é essa cultura que hoje está lá? De repente, uma pesquisa de clima não veio a mostrar, identificar isso, né? Mas o que que é a verdade da cultura organizacional da empresa dele, né? Qual é essa verdade? O que precisa mudar? E não é fácil, né? Mudar a cultura, porque isso tem diversas outras questões enraizadas, mas que pelo menos se comece. Então, que a NR1 seja um estímulo para startar aí essa mudança de uma construção de uma nova cultura mais humanista, né? Menos tecnológica, ao contrário do que vem caminhando o mundo corporativo, que dá mais valor à tecnologia do que às pessoas, os próprios investimentos, a gente vê as diferenças como são, né? Para que a gente realmente possa ter uma longevidade de tudo que se espera dentro de resultados, de empresas, né? Não é só a gente falar de meio ambiente. Eu acho que a gente precisa realmente colocar as pessoas em primeiro lugar hoje nas empresas, né? O tema, né? Ele foi 100% humano. Falou da organização como um contexto, falou dos processos, procedimentos, como o Rogério bem trouxe, com toda a experiência dele como consultor também e como profissional de multinacionais, mas ele voltou o nosso olhar aqui para o humano como fundamental, essencial para a longevidade das empresas, para os resultados que todo mundo espera e quer, né?
para a questão da inovação, a questão de competir melhor como negócio a partir, né, desse potencial máximo das pessoas que precisam ser tratadas como indivíduos, que precisam ser olhadas, e os próprios líderes tomarem conta e olhar para os seus líderes, né, em outros níveis abaixo, para que aquilo que ele também está querendo transformar na sua cultura organizacional se propague em todos os níveis da organização, né? Seja lá da gestão máxima como CEO, até lá no campo, na floresta, onde está se trabalhando com as mudas ali, para começar todo um processo, né? Trazendo dentro do nosso contexto de setor, tá? Então, assim, eu acho que a gente, como falou desde o início, em alguns momentos ali em Ponto, a gente teria conversa aqui para semana, né? Para no mínimo uma semana. Mas, né, nós vamos parar hoje, encerrar aqui o nosso bate-papo. Então, eu quero agradecer muito o Rogério por trazer a experiência dele, por aceitar esse convite, que quando eu vi o artigo dele, aí já pensei, nossa, ele e a Lien juntos vão poder contribuir. Aí falei com a Thais, ela falou, nossa, que incrível, né? Vamos lá. Então, assim, um podcast com um segundo bloco diferente. Agradecer a Lien também pelo tempo dela, pela presença, por todo o compartilhar aí dessa experiência também como coach, como consultora em grandes organizações, e falar para os nossos ouvintes, né, para acessar tanto a coluna Competitividade em Foco, quanto a coluna Carreiras e Oportunidades, e outros artigos de outros especialistas aí em diversas áreas, né, que nós trazemos sempre na revista O Papel, versão impressa, digital, e que também no portal News Pool Paper nós temos outros colunistas que também acrescentam muito conhecimento, experiência e artigos essenciais para reflexão. Então, que as empresas, né, fechando aqui a nossa conversa, possam, nesse momento, com a NR1, né, que já demorou meio século para ganhar uma importância, uma relevância e ser implantada de uma forma que realmente está querendo trazer uma transformação, possa motivá-los a realmente parar, pensar, repensar e buscar essa transformação que ela precisa começar passo a passo, ela precisa começar, né, como toda longa jornada, com um passo de cada vez, e que isso possa, aí dentro do nosso contexto desse podcast especial, contribuir para essa transformação. E qualquer coisa, os contatos da Lien, do Rogério, tem lá na coluna deles na revista. Vocês também podem enviar as suas questões para ele, as reflexões, e seguirem na sua jornada de transformação. E que os próprios profissionais também parem, usem esse momento para que eles também possam, se tem esse resultado para todos os, né, todos os níveis e todos os lados, tá? Então, eu quero agradecer vocês dois, agradecer os ouvintes que nos acompanharam aí durante esse programa e avisar vocês que a entrevista completa, né, da Lien, o Rogério, para quem só acompanhou o podcast O Papel em Minutos, ele vai estar num podcast especial sobre o tema Saúde Mental nas Empresas, a dor silenciosa que ultrapassa as paredes do mundo corporativo. Então, vamos seguir agora para o nosso terceiro e último bloco. E para quem nos acompanhou até aqui, estamos agora em nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos de julho. Neste encerramento, você confere os destaques das colunas Radar, News Pool Paper e ABTCP em Foco, além do agradecimento especial aos nossos anunciantes e o tema de capa da edição de julho da Revista Papel. Na coluna Radar, trazemos as notícias que irão influenciar diretamente o setor. Entre os destaques, a instalação da maior caldeira de recuperação do mundo pela Arauco, o avanço do projeto da Bracel em Mato Grosso do Sul, os 3,7 bilhões de reais movimentados pela Suzano com fornecedores locais, o lançamento do Guia de Investimentos do Setor Florestal Paulista, desenvolvido pela Invest São Paulo e Florestar para atrair novos investimentos ao segmento e muito mais notícias. Seguindo agora para a coluna BTCP em Foco, o principal destaque é a intensificação das ações da BTCP em universidades de todo o país para atrair novos talentos para o setor, além das inscrições abertas para a 7ª edição do Programa de Preparação de Gestores de Celulose e Papel, o PPGCP. E um lembrete, as inscrições para esta 7ª edição do PPGCP seguem abertas até o dia 30 de junho.
A coluna também traz os principais debates técnicos promovidos pela Comissão de Papéis Tixo e pelas comissões de recuperação química da ABTCP. E agora vamos aos destaques do portal News Paper. Neste mês, mostramos o investimento de R$ 15 milhões da Paraíba na Embalagens para ampliar sua produção, a reativação da Comissão de Estudos de Papéis para Fins Sanitários da ABTCP, e trazemos também um artigo especial de Jonathan Bento, da Tiny Now, sobre como a gestão de projetos pode ajudar as empresas a enfrentar o atual cenário do mercado global de celulose. A coluna newspapers.com traz também as tendências da economia circular nas embalagens de papel, fala sobre as inovações apresentadas na APAS Show e na Flexo e Labels Expo, além de outras notícias exclusivas. Vale lembrar que todos os meses essa coluna reúne na revista O Papel os principais destaques publicados no portal newspapers.com. Basta apontar a câmera do celular para os QR Codes publicados na página da revista impressa para você acessar as reportagens completas. E claro, você também pode conferir essas e outras notícias exclusivas diretamente em nosso portal, acessando newspapers.com. E agora, Patrícia, vamos seguir para o agradecimento aos anunciantes da edição de julho deste ano, que apoiam e trazem sustentabilidade aos produtos editoriais da ABTCP. É isso mesmo, Thaís. É muito importante a presença das empresas em nossa revista impressa para que possamos ter uma sustentabilidade da circulação. E aqui vai, então, o nosso agradecimento especial às empresas BHS Corrugated South America, a Celulose Nipo-Brasileira Cenibra, a Ergen Máquinas e Equipamentos e a querida Irani Papel e Embalagem, que é a nossa matéria de capa. E também agradecemos a Fast Markets, a qual apoiamos anualmente a principal conferência da companhia. Registramos aqui a importância em tê-los conosco. Vocês apoiam o conteúdo de qualidade e credibilidade do setor de celulose e papel, que tem o reconhecimento do público anunciante. Patrícia, uma dica aos nossos ouvintes. Para aqueles que desejam participar do evento da Fast Markets em agosto, ao acessarem a página da companhia, no momento da inscrição, acrescente o nosso cupom ABTCP15 e garantam com exclusividade 15% de desconto em suas inscrições. Excelente oportunidade, bem lembrado, Thaís, para não dizer imperdível. E vamos agora, então, a mais um aguardado momento, o anúncio do nosso próximo tema de capa, que será a revista O Papel de julho de 2026, avançando para um próspero segundo semestre. Vamos contar a história dos 68 anos da Polpa Papéis, empresa catarinense que vem se destacando pela produção de papel cartão com matéria-prima 100% reciclada, pelos investimentos em modernização e pela forte aposta em sustentabilidade e inovação. Será uma reportagem especial sobre essa trajetória de transformação e crescimento que você não pode perder. E se a sua empresa quer estar em evidência para os principais profissionais da indústria de celulose e papel, anuncie na revista O Papel Impressa e em nossas plataformas de comunicação, como o portal newspapers.com, que integra o Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores, que também está com os cadastros abertos para que você inclua a sua empresa e os seus produtos, e também inclui a própria revista O Papel em seus conteúdos adicionais em nosso portal. Vale a pena conferir e fale com a nossa equipe do relacionamento. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais este episódio do nosso podcast Revista O Papel em Minutos. E se você gostou do conteúdo, compartilhe este programa em sua rede social e ajude a levar ainda mais informações sobre o setor ao maior público possível. Depois de 3 blocos repletos de novidades, ficamos então por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.